pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à disciplina de desenho técnico assistido por computador para o curso técnico em mecatrônica, né? Hoje será a nossa primeira aula. No roteiro da aula de hoje, veremos introdução ao ambiente de desenho assistido por computador. Também veremos as primitivas geométricas básicas que podem ser construídas utilizando essas ferramentas, os principais sistemas de coordenadas utilizados para desenhar essas primitivas geométricas básicas, os comandos para a criação de desenhos e também as ferramentas de precisão disponíveis neste software. Então, inicialmente, é importante conhecer o que seria esse ambiente CAD, né, que é tão falado na indústria e na engenharia, né? Os sistemas CAD são programas computacionais que auxiliam engenheiros, arquitetos e designers na concepção, elaboração e especificação de seus produtos e artefatos. Então, inicialmente, os desenhos eram feitos em pranchas à mão, o que levava bastante tempo para ter um desenho acabado e também preciso. Então, com o uso dessas ferramentas de softwares que auxiliam na construção desses desenhos, ganhou-se bastante a produtividade e também a velocidade, além de melhorar bastante também a precisão. Então, pode-se obter peças mais precisas, com melhor acabamento do que eram obtidas antes de surgir essas ferramentas no mercado, né, disponíveis. As ferramentas CAD têm como finalidade, principalmente, desenvolver desenhos e projetos no computador, substituindo as ferramentas tradicionais, que já utilizam a régua, o compasso, transferidores, esquadros e outros elementos. Então, assim, todas essas ferramentas são substituídas por comandos no computador, além de ter um desenho mais preciso, com dimensões mais exatas das desejadas, também ganha-se bastante velocidade, já que as edições e as correções são mais fáceis de fazer no computador do que na folha de papel. Um dos softwares mais utilizados para desenhos em CAD é o software AutoCAD da Autodesk. Ele é utilizado em vários segmentos da indústria de engenharia, tanto para projetos arquitetônicos, projetos mecânicos e também projetos elétricos, projetos aeroespaciais, dentre outros. Então, é uma ferramenta bastante poderosa, utilizada para os mais diversos fins, para se obter produtos cada vez melhores, né, com alta precisão e bons padrões de qualidade. Então, é nesse programa que vamos utilizar nas nossas aulas, tanto teóricas como práticas, né? O AutoCAD ele conta com uma série de recursos que possibilitam obter um desenho com alta precisão e com grande facilidade e acrescentar modificações. Então, há diversas ferramentas que qualquer pessoa tendo acesso a esse arquivo possa modificar e assim diminuir bastante o tempo de trabalho para se obter um resultado final. Como todo software, os recursos do AutoCAD para a confecção de desenhos eles estão agrupados em menus e ribbons de fácil acesso que indicam sua função. Então, na parte superior do software, há diversos botões e menus. Então, eles são agrupados em categorias. Essas categorias são denominadas ribbons, que são de fácil acesso. Ao colocar o mouse sobre esses botões, pode-se observar um menu de ajuda, informando a função de cada item. Então, há itens para desenhos, itens para edição, itens para texto, alinhamentos, dentre outros, né, que serão vistos com mais detalhes mais à frente. Além dos menus e botões, o AutoCAD também conta com uma área de trabalho, chamada de Workspace, onde são realizados desenhos. O sistema de coordenadas, indicado no canto inferior esquerdo, além de uma barra onde são inseridos comandos diversos. Então, há diversas opções para desenhar elementos, tais como botões e também como comandos. As duas formas estão disponíveis nesse software. Na parte inferior, existem outras opções de ajuste, que auxiliam no desenho, elevando também a precisão do mesmo. São alinhamentos, ajuste de escala e outras especificações que são bastante úteis para obter um desenho mais preciso. O sistema de coordenadas, há diversas formas de se utilizar para criar um desenho no AutoCAD. Então, esse sistema surgiu para obter uma maior precisão nos desenhos, especificando pontos precisos onde deve haver um canto, uma linha, uma reta, né? Para obter maior precisão, é possível inserir as coordenadas. Então, ele pede coordenada nos pontos, né? Esse software ele trabalha tanto em duas dimensões, em 2D, como em três dimensões, em 3D. Então, em duas dimensões, temos que informar para ele dois pontos. Um ponto na coordenada X e outro ponto na coordenada Y. Ao trabalhar na terceira dimensão, existirá mais uma coordenada, a coordenada Z, que é indicada pela altura, né? Então, os desenhos eles podem ser feitos de três formas, utilizando o sistema de coordenadas. As coordenadas absolutas, onde são indicadas um ponto X e Y para cada ponto, para cada canto de um polígono, de um retângulo, um centro de esfera, por exemplo, de circunferência. As coordenadas relativas, que elas utilizam algum ponto já predeterminado e a partir daquele ponto são desenhadas
as outras linhas e outros pontos. Além da forma polar, onde a gente especifica um raio, uma distância e um ângulo. Muito útil para desenhar retas orientadas em uma determinada direção, né? Então temos esses três sistemas de coordenadas: absolutas, relativas e polar. O AutoCAD também oferece opções para o desenho de primitivas básicas, através de botões e comandos, como foi previamente dito. As primitivas são linhas, círculos, arcos, retângulos, elipses, além de outros polígonos, como pentágonos, hexágonos e etc. Elas podem ser construídas tanto pela Ribbon Draw, que está indicada próxima à barra de menu, como através de comandos. Então, no slide temos os botões principais, né, utilizados nessa Ribbon, a linha, polígono, polilinha, círculos e outras funções, além dos seus respectivos comandos indicados à direita. Então, a linha, podemos inserir a letra L ou o nome line, em inglês. Então, ao escrever esse nome na linha de comandos e pressionar Enter, o AutoCAD vai solicitar os pontos necessários para construir uma linha, ou uma elipse, ou um círculo. Então, podemos construir linhas, círculos, arcos e retângulos e elipses, utilizando os comandos apresentados na tabela. Para construir as primitivas, após selecionar a opção correta, ou seja, o tipo de primitiva que se deseja construir, basta se clicar em dois pontos distintos no espaço de trabalho. No caso da linha, clicamos no ponto onde será o começo da linha e no segundo ponto onde será o término da linha. Então, ao clicar no segundo, o AutoCAD vai criar esta linha com os pontos especificados. Um círculo, clica-se inicialmente no centro e em seguida define o raio com a distância até esse centro. E o retângulo, ele é definido por dois pontos, sendo esses os seus cantos opostos, né? Clica-se em um ponto, afasta-se o mouse desse ponto e clica em um segundo ponto. Assim se constrói retângulos, quadrados e outras formas geométricas. A primitiva geométrica básica linha, né? Uma linha, ela pode ser desenhada pelo comando L e utilizando os sistemas de coordenadas disponíveis. Pode ser utilizadas coordenadas absolutas, onde se define dois pontos distintos, coordenadas relativas, onde se parte da premissa do primeiro ponto e o segundo ponto, em relação a esse primeiro, como se fosse a origem do sistema de coordenadas, ou então através de coordenadas polares, quando se deseja construir com precisão uma reta com dimensão especificada e um ângulo especificado. Muito utilizado principalmente para desenhar telhados de residências em projetos arquitetônicos, a inclinação do telhado. Utiliza-se essa opção de coordenada polar. O círculo pode ser construído de diversas formas, né? Pode-se especificar o centro do círculo e o raio, o centro e o seu diâmetro, dois pontos, que são os pontos do seu diâmetro, três pontos, dois pontos tangentes e um raio e três pontos tangentes. Todas as opções estão disponíveis no menu extra contido na opção de círculo, no AutoCAD. Quanto aos arcos, os arcos podem ser gerados de diversas maneiras também. Três pontos, pode-se indicar o início, o centro e o fim desse arco, o início, o centro e o ângulo, o início, o centro e o comprimento, o início, o fim e o ângulo, dentre as outras opções. Então, todos esses conjuntos de opções estão disponíveis dentro do botão arco. Então, para cada caso específico no desenho, pode-se utilizar uma dessas opções para obter um desenho com precisão. Retângulos e polígonos podem ser acessados na mesma opção. Então, por padrão, ele já vem especificado na opção retângulo. Mas ao clicar no botão ao lado dessa opção, surge sim a opção de polígonos. Ao clicar na opção polígono, ele vai perguntar a quantidade de lados desse polígono e em seguida o usuário irá colocar o raio, ou seja, a distância entre o ponto central até um dos vértices desse polígono. Retângulo, utiliza-se dois pontos, são os pontos dos cantos opostos, para especificar seu tamanho e a sua posição no AutoCAD. As elipses são entidades compostas por diversos arcos. Elas também podem ser feitas de diversas formas, indicando um centro, os eixos e o ponto final, e também é possível desenhar arcos elípticos, ou seja, são elipses abertas. Então, todas essas opções estão disponíveis no menu de Draw, na opção Elipse. As polilinhas são entidades bastante utilizadas. Elas são compostas de arcos e linhas contínuos. Quando se deseja construir uma linha que ela não precisa ser necessariamente reta em toda a sua dimensão, utiliza-se o comando polilinha. Então, pode-se utilizar arcos entre linhas como uma entidade única. É isso que é definido uma polilinha, como indicado na imagem na apresentação. Com lançamento de precisão, o AutoCAD possui diversas opções. Elas podem ser acessadas através do comando Ctrl,
botão direito do mouse na área de trabalho. Assim irá surgir o menu das configurações de desenho. Podemos utilizar diversos pontos de precisão, como o ponto médio, o ponto de interseção de linhas, centro de círculos, tangentes, retas paralelas, perpendiculares e entre outros. Então todas as opções servem para que o usuário clique exatamente no ponto exato para poder continuar o seu desenho, garantindo assim maior precisão no trabalho final. As configurações de OSNAP, Object Snap, posiciona o cursor em pontos específicos do objeto. Então essa função ela habilita os seguintes recursos. O endpoint, que ele localiza o ponto final de uma linha, arco ou polilinha. Midpoint, localiza o ponto médio da linha, arco ou polilinha. A opção Center, localiza o centro de arcos e círculos. Interseção, localiza a interseção de entidades, por exemplo, duas linhas que se interceptam. Perpendicular, marca um ponto que exatamente pode se traçar uma perpendicular naquela reta ou círculo, e a tangente ela localiza um ponto tangente de um círculo. Então todas as ferramentas, ao estar habilitadas, permite que o ponteiro, o cursor do programa seja posicionado exatamente no ponto em que se deseja utilizar, elevando assim a precisão do desenho. Outros recursos de precisão incluem o grid, que ele é habilitado com o botão F7. Ele habilita uma malha de pontos na tela. Então esses pontos já são utilizados para aumentar a precisão, principalmente em desenhos que são retangulares. Então ele já move o cursor diretamente para aquele ponto, para fazer um desenho com perfeição e ângulos de 90 graus perfeitos. A opção Ortho, que é habilitada no botão F8, ela habilita o desenho de linhas perfeitamente ortogonais. Então caso o desenho seja composto apenas de linhas ortogonais, 90 graus, 0, 180 e 270, pode-se habilitar essa opção para que o desenho siga esse padrão geométrico. Então, pessoal, na aula de hoje, conhecemos o ambiente do AutoCAD, o software que vamos utilizar, e as principais ferramentas utilizadas nesse sistema. São as opções de desenho, né? A opção de desenho de linha, de círculos, elipses e outras primitivas geométricas. Compreendemos também a função dos recursos utilizados nas ribbons, do sistema de coordenadas absoluto. Temos o relativo e também o polar, e também as ferramentas de precisão, que elas auxiliam o desenhista para conseguir um desenho de alta precisão. Então, na próxima aula, vamos continuar com a nossa disciplina. Até lá, pessoal!